Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos fazer as correções sobre os exercícios das proporções especiais, né? Aquelas que têm fórmulas específicas e que são as mais usadas. Bem, o número 1 da página 65 do livro, primeiro, o grande problema. São várias fórmulas. De que eu estou falando? De densidade, velocidade média, de densidade demográfica. Eu preciso identificar qual dessas fórmulas eu irei usar. Então, eu vou ler o problema para poder ver qual que, dependendo dos dados que o problema me der, eu decido qual delas eu vou utilizar. Então, na página 65, número 1, ele fala o seguinte: entre 1968 e 1969, Robin Phillips foi a primeira pessoa a dar a volta ao mundo em um barco à vela, sozinho e sem aportar, isto é, sem parar em lugar nenhum. Percorreu um total de 48.478 quilômetros em 312 dias. Qual foi sua velocidade média em quilômetros por dia? Então, assim, primeiro ponto que tem que destacar essa questão. Ele pede velocidade média em quilômetro por dia, o que geralmente é dado em quilômetro por hora. Então, é uma situação específica desse problema. Qual a grande vantagem? Eu não vou transformar o tempo. Se o tempo foi me dado em dias, tá aqui, ó, o problema me deu 312 dias, eu não vou transformar, ele já vai ser utilizado em dias. E a distância, né? A distância que ele me dá, 48.478 quilômetros, foi o que ele percorreu. Então, eu já estou na unidade que pede o problema. E esse problema ele é bem específico, ele já fala em velocidade média. Então, é só eu aplicar os valores na fórmula. Uma coisa interessante também é eu retirar logo de cara os dados do problema. Isso não faz com que eu não me perca no contexto. Parece bobeira, mas eu no início da leitura ir lá e retirar os valores que eu vou ter que utilizar, o que o problema está querendo, que é a velocidade média, ajuda bastante. Aqui, ó, velocidade média, ajuda bastante no momento de eu substituir. Eu não fico na dúvida de substituir errado. Então, ó, a fórmula é de velocidade média, distância percorrida, tempo gasto. Ele deu a distância em quilômetro, que é o que o problema pediu, e deu o tempo em dias, que também é o que o problema pediu, né? A gente escreve aqui, mas é o que o problema pediu, então eu não vou transformar nada. Só substituir 48.478 quilômetros por 312 dias. Faça a divisão, pode ser feita até na calculadora, deu 155,3782, vai toda a vida. Vou aproximar em duas casas decimais. Aí eu observo só o número que vem depois, que é 8. De 5 para cima, incluindo 5, todos tenham mais um dígito na frente. Então, virou 155,38 quilômetros por dia, aproximadamente. Por isso tem esse tiozinho aqui em cima. O 2 nós não fizemos, vamos para o 3. O 3, ele fala o seguinte: a área do estado do Rio Grande do Sul é de 281.731,445 km². Segundo o IBGE, em 2017, a densidade demográfica desse estado era aproximadamente 40,19 habitantes por quilômetro quadrado. Determine a população aproximada que o estado do Rio Grande do Sul tinha naquele ano. Então, essa é outra aplicação direta. Ele fala em densidade demográfica. Qual é a fórmula que eu vou usar? Desculpa, densidade demográfica. A fórmula é número de habitantes por área. Primeira coisa que eu vou fazer é separar os dados do problema.
E aí eu coloquei a minha área em quilômetros, botei a minha densidade, que também foi dada, habitantes por quilômetros, quilômetros quadrados, né? Porque está falando de área aqui também. E ele quer saber a população. A população é igual ao número de habitantes, é isso que eu quero saber. O cuidado que eu tenho que ter nessa fórmula é que ele não quer achar nem a área, nem o número de habitantes. Ele não quer achar a densidade demográfica. Ele deu a densidade demográfica. Então, eu tenho que ter cuidado na hora de substituir. Como ele já deu a densidade, ele quer achar um elemento da fórmula, se eu substituir no lugar errado, eu não consigo achar. Então, eu tenho que botar cada um no seu lugar específico. Por exemplo, densidade demográfica. É aqui que eu vou botar a densidade demográfica. Antes do sinal do igual. A área, que foi a outra coisa que ele deu. Botei aqui a minha área. E número de habitantes, que é o que ele quer, eu chamei de X. Aqui, basta eu pegar o que está dividindo e levar para o outro lado, multiplicando. Uma outra forma também de fazer é a gente já fazer como se fosse uma razão. Então, como que eu faço isso? Eu boto um embaixo e multiplico cruzado. Multiplico 40 vezes 281.731 e uma vezes x, que dá o próprio x. Então, tanto faz. Eu botando ou não, esses daqui vão estar multiplicados e o x vai estar no sinal de igual. Fiz a multiplicação, também por ser número grande eu posso fazer na calculadora ou na folhinha, tanto faz. Botei o x para frente, só inverti a caneta aqui no sinal de igual para facilitar os cálculos. Mesma coisa, aproximei duas casas, né? 77. O 7 vai me dar um aqui em cima, então ficou 787. Outro fator também que leva à aproximação aqui. Eu estou falando de número de habitantes. Eu não tenho uma pessoa quebrada, então eu não vou considerar que está depois da vírgula. Por isso eu fiz a aproximação. Então é aproximadamente 11.332.787 habitantes que tinha em 2017 no Rio Grande do Sul. Agora o número 5, né, também na página 66, ele fala o seguinte: a densidade do mármore é de 2,6 gramas por centímetro. Quantos quilogramas tem uma pedra de mármore? Com 12,40 decímetros cúbicos. E aí esse é o mais difícil. Embora ele esteja falando de densidade, que a gente já sabe que é densidade de uma molécula, no caso o mármore, ele fala sobre peso. Peso, a grosso modo, seria a nossa massa. Vocês vão aprender em física que tem mais os detalhezinhos, mas a grosso modo seria a nossa massa, a gente pode considerar a massa. E ele fala em volume. Então, eu estou diretamente ligada à fórmula de densidade. Porém, na hora que eu separo os dados do meu problema, eu vejo que a minha densidade foi dada em gramas por centímetros cúbicos. Ele quer a massa em quilo e ele deu o volume em decímetro cúbico. Ou seja, eu tenho várias unidades divididas dentro do mesmo problema. Eu não posso simplesmente aplicar na fórmula. Por que eu não posso fazer isso? Porque eu não posso trabalhar com unidades de medidas diferentes. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar os dados. Ele quer em quilo, mas ele me dá a densidade em gramas por centímetros cúbicos. Então, a melhor opção é eu fazer o resultado em grama e transformar em quilo no final. Porém, o volume está em decímetro. E aí, a minha densidade foi dada em centímetro. Então, esse volume eu preciso transformar. E aí, nós vamos para a transformação, né? A gente faz a régua. Como eu estou falando de centímetro, eu vou fazer a de metro. Tudo está em cúbico, eu vou botar em cúbico. E para eu transformar de decímetro para centímetro, eu vou andar apenas uma casa. Na régua. O problema é que ela está elevada a 3. Então, cada casa que eu andar equivale a 3 casas. E aí, agora eu vou andar com a vírgula.
O valor era 12,40, botei aqui embaixo, ó, 12,40. E aí eu vou sair com a vírgula daqui e andar 3 casas no mesmo sentido da reta. Ó. Se eu andei para trás, para minha direita, vou andar para a direita. Então, eu andei, ó, 1, 2, 3. Ah, mas não tinha mais nada atrás. Completei com 0. E qual o valor que ficou de decímetro cúbico para centímetro? 12.400 centímetros cúbicos. Agora, eu vou substituir na fórmula. Mesma coisa. O que ele deu foi a densidade, então eu vou botar aqui na frente. Massa é o que ele quer achar, que é o peso, né? E o volume, ele também deu, que o volume é sempre dado em cúbico, porque eu calculo 3 medidas. Só multiplicar cruzada, que é como se tivesse 1, fazendo o produto e já invertendo 32.240 gramas. O problema é que a resposta quer 1 quilo. E aí eu vou transformar novamente. Observe que é a mesma reta. A única coisa que muda é que aqui era metro, aqui virou grama, porque eu estou falando de massa. Isso vocês aprenderam lá no sexto ano. E aí eu estou em grama, vou transformar para quilo, vou andar para a minha esquerda, para frente. De novo. Uma, 2, 3 casas. Observe que aqui ninguém está elevado a nada, então é casa normal. O número era 32.240, andando na mesma direção. Para a esquerda, 1, 2, 3. Coloquei a vírgula. Agora eu transformei. 32 quilos, 240 gramas. Ou 32,240. A gente faz ali. Esse foi o mais difícil, tá? O último também é aplicação direta, o 6. Enchi de gasolina no tanque do carro e percorri 392 quilômetros em uma hora e meia. Parei para abastecê-lo novamente e foram necessários 35 litros de gasolina para encher o tanque. Qual foi o consumo médio do carro nesse trajeto? Novamente, é aplicação direta, porque ele fala em consumo médio. A fórmula de consumo médio, distância percorrida por volume de combustível, também é sempre dada em quilômetro e litro. Tirei os dados para o meu problema, a distância que ele andou, 392 quilômetros. Com quantos litros? 35. Ele quer o consumo médio, ele quer a fórmula, só substituir a distância no lugar da distância, o volume do combustível no lugar do volume do combustível. Faço a divisão, 392 por 35, 11,2 quilômetros por litro. É um carro que bebe, que tá, ele anda poucos quilômetros por litro de gasolina. Gente, por hoje é só. Amanhã a gente aprofunda um pouquinho, a gente vai falar quando não são grandezas notáveis, quando a gente não são igual densidade, igual gramatura de papel, não são, e a gente pode usar essa fórmula de proporção para qualquer tipo de grandeza, qualquer necessidade que a gente tenha no momento, e a gente vai ver como fazer isso amanhã, tá? Se cuidem, continuem se cuidando, porque infelizmente ainda tem gente pegando, ainda tem, o pessoal está afrouxando demais, e com isso o vantagem está voltando, tá? Até a próxima.